Evangelho de Mateus 16. Aleluia. A partir do versículo 13. Aleluia. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. O 15. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Se essa pergunta fosse feita para nós hoje, o que você responderia? Aí Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Essa tem que ser a minha pergunta e a sua pergunta para nós, né? Para isso. Essa tem que ser a nossa resposta, quer dizer, para isso, para essa pergunta de Jesus. Aí o versículo 17. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Né? Então eu quero dizer para você, eu quero ficar nessa frase aqui, que Jesus disse, aqui no versículo 18. E eu te digo, Pedro, e eu digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Né? E por que existe no mundo essas coisas que estão acontecendo por aí? Porque a igreja não entendeu ainda o papel dela. Né? O papel, muitas das vezes a gente entende essa passagem aqui como a porta do inferno, que o inferno vai chegar ali, e não vai derrubar a porta da igreja. Né? Muitos de nós entendemos isso. Mas, meu irmão, não é isso. A porta do inferno que você tem que derrubar é a porta lá. Você tem que chegar lá e falar de Jesus para aquela turma lá. É isso que Jesus está falando para Pedro. Né? Quando Deus ele fala assim para Pedro, que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, não é. Porque onde você chegar, você tem que ser luz, você tem que prevalecer ali. Né? E o inferno não vai prevalecer naquele lugar mais. E a gente está desacordado. Né? A gente está assim, dormindo, sei lá, um sono
de qualquer coisa aí, mas a gente tem que acordar, gente. A porta do inferno prevalece em todo lugar no mundo. Aí, ó, está prevalecendo em todo lugar. A televisão é deles, o rádio é deles, o não sei o que é deles, o Facebook é dele, o Instagram é dele, tudo é dele. Que até eu e você está trabalhando para ele, o inferno. Deus me perdoa de eu falar isso, mas é verdade, isso é real. Em vez de a gente contra-atacar contra o inferno, a gente está abraçando a obra do inferno, do diabo. Né? E Jesus falou aqui, ó, sobre a igreja, a porta do inferno, né? Não vai prevalecer contra ela. E tem muitas portas abertas aí que eu e você está entrando nela. Mas não é para contra-atacar, não, é para fazer parte. Né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Porque Deus, ele chamou eu e você para contra-atacar, para fazer a obra dele prevalecer, a igreja prevalecer, né? Então, o versículo 18, né, que a gente acabou de ler: e eu te digo que você, Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando aqui dele mesmo, né? Não é de Pedro. Pedrão não edificar uma pedra, mas é no nome dele, na base que é ele, firmado nele, no reino dele. Tem muita gente construindo o templo para ele, mas Deus quer que nós construímos um templo para adoração a ele, a Jesus Cristo. Não o nome Colheita das Nações, não o nome, outro nome aí, mas é o nome dele. Aquele banner que está lá fora, meu irmão, aquele ali, ó, amanhã eu troco ele. É a maior idiotice do mundo, né, acontecer aquilo ali. É ridículo. E quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, quando a gente começa a entender a palavra de Deus, claro que a gente lê, relê, mas Deus tem sempre mais para nós, né? E a gente tem que aprender, tem que procurar ver o que está errado na nossa vida. Será que eu estou cumprindo o papel que Deus colocou na minha vida para eu fazer? Será que Deus me chamou só para colocar uma roupa, né, uma roupa bonita, ou pegar meu carro e vir para a igreja e ficar aqui? Não, meu. Chamou para algo mais, para você obedecer a Ele, né? É isso que Ele está falando aqui. Eu quero que você, Pedro, constrói uma igreja, um lugar de adoração para mim, mas sobre a minha vida, sobre o meu fundamento, sobre aquilo que eu quero, que é o meu evangelho, o evangelho que eu preguei para vocês. É ali que eu quero que vocês fundem essa igreja. Mas muita gente não entendeu, né? E hoje, até hoje, constrói templo para Pedro, para João, para Elias. E nós estamos construindo um templo, talvez para nós também. Que Deus nos perdoe, né? Que Deus nos tira disso. O significado desse versículo tem sido objeto de inúmeras discussões ao longo do século. Alguns dizem que as chaves representam a autoridade para aplicar as leis, disciplina e administrar a igreja. Né? Muitas pessoas acham que é isso. E vivemos isso por muito tempo. Né? Vamos lá, vamos ver 18, 15, né? O mesmo capítulo 18, 15 e 18.
É só virar a folha. O reino de Deus é isso aqui, ó. Eu tenho que fazer parte de você, e você tem que fazer parte de mim. Nós somos um corpo, né? Eu e você somos um corpo só. Já pensou, né? Já falamos aqui, eu arrancar meu dedo, ou meu braço. Um dia desse eu vi no celular também, aí, na internet, uma moça que caiu da moto e perdeu a perna soltou dela aqui, ó, né? A perna dela soltou aqui, quebrou mesmo, soltou, pulou fora da perna dela. Aí ficou a PI, ela deitada no chão, e a PI, ela caçando a perna, o pé mexia, né? Ficava assim, ela caçando a perna ainda. Quer dizer, faz falta, meu irmão, né? Então, nós somos o mesmo corpo, nós somos um corpo só. E a igreja não pode ficar lutando contra um, contra outro, contra um, contra outro, não. A gente tem muitos reinos aí mesmo, construídos para homens. Mas nós temos que construir um reino de Deus. O reino que Deus vai se agradar, o reino que Deus vai trazer, que nós vamos trazer o reino sobre a terra, para a terra, né? Isso que nós temos que fazer. O 18, aqui ó, o 15, 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, já é hoje, e sois com ele. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o erro, né? E a gente quer como pegar o erro do meu irmão e jogar na internet, no Facebook, no Instagram. É isso que nós queremos fazer. Nós temos prazer nisso. Isso não é reino de Deus não, meu irmão. Deus quer mudar a história da nossa vida, da minha vida, da sua vida, né? A gente acha que é para isso aqui, ó, né? Essas leis aí, né? Que Jesus falou, a chave. Não é não. Enquanto outros afirmam que a autoridade é para pronunciar o perdão dos pecados, né? Vamos lá ver, João 20, 23. Abre aí, João 20, 23. A partir do 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aí o 23: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não serão perdoados, né? Então, o meu papel e o seu papel é perdoar, né? É não achar que o meu irmão é mais santo, eu sou mais santo que o meu irmão, se ele tem mais pecado que eu, né? O meu papel e o seu papel é perdoar. Ainda outros que explicam que as chaves representam a oportunidade dada à igreja para conduzir as pessoas ao reino dos céus, por meio da pregação da mensagem da salvação, que se encontra na palavra de Deus, né? A igreja é essa, né? A igreja é isso aí, é pregar a palavra de Deus, é trazer o reino dele para a terra, né?
Atos 15, 7 e 9. Vamos lá? Atos 15, 7 e 9. A partir do 6, vamos lá. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescessem e crescem. Deus que conhece o coração demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez a distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo? Né? E às vezes nós somos assim como igreja, né? A gente tem que pensar. Temos que pensar nisso. Que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar. Por que nós hoje vamos suportar isso? Nós somos livres, eu e você somos livres. Deus nos deu direção na Bíblia, a palavra dele. Estuda a Bíblia, meu irmão. Não deixa eu te enganar, não. Não deixa eu falar aqui o que eu quero falar para você, não. Estuda a Bíblia. Para quando eu falar alguma coisa aqui, você está baseado na tua Bíblia. Né? Quantas vezes você... eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Quantas vezes você ofertou e dizimou porque eu falei? Não foi porque você quis dizimar e ofertar. Porque você não estuda a Bíblia, não sabe, não conhece a palavra. E baseado em quem você oferta e dizima? Baseado no meu pensamento, naquilo que eu penso, que eu dizimo a oferta? É ou não é? Aqui, alguns líderes religiosos acreditam ser hoje detentores das chaves do reino e procuram evitar que certas pessoas entrem nele, né? Gente, tem muito de nós, de nós que somos crentes, salve Jesus, que estão mandando caminhos aí que tem nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver. Estão achando que somos o bambambam, os caras que... eu sou dizimista. Pô, cara, tem que ver, a igreja só funciona se eu dizimar. A igreja só funciona se eu fizer isso. O meu louvor, a minha pregação é o top. Não. Você a Bíblia diz que quando a gente pensa assim, a gente está pobre, cego e nu. Miserável, pobre, cego e nu. A Bíblia diz isso para nós. Para mim e para você.
Então eu quero dizer para você: busque o reino de Deus, procura viver a palavra, examina a escritura, vê o que o cara está falando para você. Não deixa ela empoeirada lá no teu armário, no teu escritório, não. Pega a palavra e examina ela. Jesus advertiu os discípulos que não tornassem pública a comissão de Pedro, porque ainda não tinha perfeita compreensão do verdadeiro caráter do Messias. Olha só o que Jesus falou. Eles não sabem quem eu sou ainda. Nem vocês sabem. O que vocês vão ficar falando? Um servo sofredor e não um líder militar. Jesus era esse camarada aqui, né? Ele era um servo sofredor. Ele ia padecer por mim e por você. Os discípulos não sabiam ainda nada disso. Um líder militar. Os discípulos precisavam entender com profundidade quem era Jesus. Por isso que nós temos, eu e você, nós temos que entender o porquê que nós estamos aqui. Por que você está sentado aqui escutando? Por que você vem à igreja? Por que você é crente? Nós temos que entender isso. Jesus queria preservar eles. Porque quando ia perguntar a ele sobre Jesus, como é que ele ia falar se ele não conhecia ainda? E muitos de nós crentes estão assim. Pergunta uma passagem da Bíblia, não sabe nem responder, não sabe nem onde está. Hoje a maioria dos cristãos não tem nem Bíblia aí. Deixa eu fazer assim, levanta a Bíblia. Poxa, eu acho que vai trazer até vergonha para você, que você não vai levantar a sua Bíblia. Jesus não era um líder militar. Os discípulos precisavam conhecer com profundidade quem era Jesus e sua missão, antes de proclamarem o Evangelho aos outros, para que não provocassem uma rebelião. Mas eles ainda teriam dificuldade e levaria algum tempo para compreender a missão do Senhor Jesus Cristo, até que esta tivesse cumprida na terra. Porque você vê, eles só foram funcionar, os discípulos só funcionaram depois que veio o Espírito Santo sobre eles, que eles começaram a entender e pregar a palavra de Deus. Então, cuida bem da tua vida de cristão, de crente, de filho, de servo de Jesus. Porque nós não viemos só para ter bênção, não. Nós viemos para fazer a obra dele mesmo. E muitas das vezes fazer a obra dele é padecer, é sofrer, é passar aperto. Não é só a bênção, não, gente. Esse evangelho, essas coisas que pregaram para nós aí, que nós entendemos mal, que é só bênção, só bênção, só bênção, só bênção, só bênção. Não é bem assim, Se você lendo a palavra de Deus aqui no Evangelho, você vai ver isso.
Abre em 2 Coríntios 5:10, por favor. Cinco, 10. Vamos ler do 6. Do 6 até o 10. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor, né? Porque quando a gente aceita Jesus, praticamente, né, nós entregamos para Ele tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que a gente vai fazer, tudo é dele. Então a gente não temos parte mais, né? Isso que Paulo está falando aqui. Aí o 9, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer esteja com o corpo, no corpo, quer esteja quer o deixamos. Pois todos, agora o 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, né? Então, quem fizer uma obra relaxada, quem viver a obra né, vai sofrer também, né? Não é só a obra boa que vai contar, não, as más também. E vamos lá para o versículo 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4. 4 e 5. A partir do 1. Vamos lá. Portanto, que todos nós consideramos servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora, é o 4, né? Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga, né? E às vezes a gente quer julgar o próximo, mas não podemos mesmo, né, fazer isso. Deixa que Deus faça isso, né? Com quem vai fazer obra boa vai receber o bom, quem receber mal vai receber o mal. Então deixa Deus fazer a obra, né? Esses versículos nos mostram no momento exato que Deus julgará cada uma de nossas obras, trazendo à realidade as intenções de nosso coração, né? A intenção dos nossos corações, trazendo à realidade a intenção do nosso coração, quando escutamos algo em seu nome. O que nós estamos fazendo com o nome do Senhor? O que nós estamos fazendo, né? Será que a gente está falando a verdade, a mentira? Ou qualquer coisa? Ou a gente serve a Deus ou não serve, né?
tem que servir, tem que fazer alguma coisa. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, né? Nós acabamos de ler agora. Porque nada me sinto culpado, né? Mas nem todo, né? Senhor, eu coloquei aqui de novo. Então, a gente tem que procurar viver, fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus está falando, mandando que eu e você faça. Não é julgar, não é fazer julgamento, prever alguma coisa, não. É só fazer a obra de Deus, só pregar a palavra. Prega a palavra de Deus, faça aquilo que Deus deseja de você. Quando pregamos a vontade de Deus, realizamos de acordo com os padrões carnais e humanos. Não, quando pregamos a vontade de Deus e realizamos de acordo com os padrões carnais e humanos, acabamos transformando-as em nossas próprias obras, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Pregamos palavras com padrões humanos, para padrões que Deus não se agrada, não está nem aí para isso, né? Deus não falou e nós achamos que falou. Entregamos profecia por aí que não é Deus que está falando, é nada. E Deus vai cobrar isso de nós. E é tempo de arrependimento para nós, né? Para nós é tempo de se arrepender. Em 1 Coríntios 3,8 está escrito assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, né? Segundo o teu trabalho. Será que nós estamos trabalhando em vão? Será que nós vamos receber aquilo que nós queremos receber, né? Nós temos que pensar nisso. Em Colossenses 3, 23, 24 está escrito assim: em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não a homens. E não a homens, não faz nada para homens. Examina a Escritura, meu irmão. Examina. E não a homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, o servis. Né? Podemos falar aqui o que a gente quer. Né? Podemos falar isso aqui, o que quisermos aqui. Eu, você, nós somos livres. Você é livre, eu sou livre. Mas servir ao Senhor, serve ao Senhor de verdade, com integridade, de coração, com verdade, amando o teu próximo, resguardando o teu próximo, né? Resguardando o seu próximo. Porque às vezes a gente acha que a gente é dono, né? E nós não somos dono. Nós somos servo. Nós estamos aqui para servir, né? E eu quero falar mais um pedacinho aqui e nós já vamos terminar já. Terminar cedo hoje. Mateus 17. Mateus 17.
E uma coisa que eu queria falar com você, falar conosco, com a gente. Deus falou, Deus ministrou no meu coração essa palavra que eu... E quando nós, como igreja, pensar em falar da igreja, quando nós pensarmos em falar da igreja, comentar sobre a igreja, não estou falando de colheita das nações, não. Vamos pensar bem na hora que a gente falar, né? Vamos analisar o que a gente está falando, prestar atenção naquilo que a gente está falando, porque quando Jesus voltar, quando Jesus vier aqui na terra, quando Ele vier chamar os seus, Ele vai chamar uma igreja, né? Ele não vai chamar uma igreja X, né, Y, não. Ele vai chamar uma igreja, e a igreja é dele, a igreja pertence a Ele. Então, se é A e B, se é C, né? Deus, a gente não sabe quem é, porque é uma igreja que Ele vai chamar. Então, quando a gente pensar em falar alguma coisa sobre igreja, vamos analisar bem o que a gente está falando, porque Deus tem ciúme da igreja dele, é a noiva dele, os discípulos é dele, cada um de nós que somos deles, pertencemos a Ele, não a pastoria, não pastor, não é ninguém, nem o líder tal, não, nós somos dele, nós estamos aqui por Ele, por causa dele. Então Ele tem ciúme de nós, Ele zela por nós, Ele nos abençoa todos os dias, né? Então eu queria deixar isso para você, né? Olha o que a palavra diz, né? Que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, né? Então faça o teu papel, né? Faça o teu papel como servo, como discípulo de Jesus, pregue a palavra, faça como Pedro, anuncie o evangelho, que aí esses bar daqui vai fechar, aquele dali vai fechar, aquele dali da rua de baixo vai fechar. Já notou? Já parou, prestou atenção quantos bar tem aberto? Não tinha nenhum. Ainda vai abrir um do lado aqui, ó. Estão preparando ele para abrir ali. Logo na nossa esquina aqui. Na minha rua, do lado da igreja da igreja lá, tem um bar gigante lá que fizeram. No centro de Macumba, está lá, ó, metendo bronca, e a gente está desacordado, né? Então, você que mora pro lado para lá, você passa em um montão de bares, né? Então, a porta do inferno está prevalecendo contra nós, gente. Vamos acordar. Vamos prestar atenção. A gente está brigando com passeatas, a gente está pensando em outras aí, ó. Está se ligando nisso aí, ó, na mídia. A mídia não pode falar por a gente, não. Nós temos que ser a voz de Deus na terra, aqui na terra. Nós temos que ser a voz dele. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então vamos lá. E eu queria deixar essa palavra para nós hoje, nessa manhã, que Deus Ele nos ajude a buscar a palavra dele, a buscar aquilo que realmente nos interessa, porque nós estamos preocupados com muitas coisas, né? Muitas outras coisas, muita mesmo, e estamos deixando o reino de Deus de lado, né? Preocupamos com muita coisa, preocupamos com o mundo, o que está acontecendo no mundo. Não, Deus mandou você ir pregar o evangelho, então vamos fazer isso, né? Eu queria deixar essa palavra aqui para nós.